Opa, tudo beleza? Começa agora mais um Café FC. E o tema de hoje ele é um pouco pesado, né? Jogador problema. Você aceitaria no seu time? Roda a vinheta. Antes de começar, dá logo legalzinho aí embaixo para dar aquela força. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e vamos pra cima. Pois é, jogador problema. Os caras que têm problema com festa, com balada e alguns que chegam ao nível pesado da justiça e até relações criminosas. Mas vamos com calma para entender o que esses jogadores podem causar aos times que contratam e por que você deve pensar em aceitar ou não um jogador com problema na justiça. Vou botar aqui 3 casos de jogadores que se envolveram em problemas na justiça. Muita gente não falou ou então aceitou ou deixou pra lá a situação deles em prol do futebol ou do seu time. Primeiro caso é o Robinho, jogador famoso, ganhou o mundo, jogou em vários times do planeta, foi campeão praticamente por onde ele passou. Jogou no Real Madrid, veio pro Brasil, Manchester City e caiu no Milan. E lá foi onde o Robinho se meteu numa confusão muito grande. Robinho foi acusado e condenado a 9 anos de prisão por estupro. Isso foi em 2013 e a condenação saiu no último ano, no passado, em 2017. Ele estava jogando aqui no Atlético Mineiro. Mesmo com toda essa confusão, Robinho foi solicitado, Robinho foi pretendido por vários clubes grandes do Brasil que deixaram pra lá o fato de ter sido condenado na Itália por esse caso. Além disso, o Robinho só não foi preso porque o Brasil não tem tradição de pessoas que são brasileiras. Atualmente está na Turquia, jogando futebol por lá, e pode recorrer do caso. O pessoal da Itália ainda não quis prender o Robinho, porque dependendo da situação ele pode recorrer ainda, e só após todos os recursos, o pessoal vai chegar a um veredito de fato final, e aí vai decidir se prende ou não o Robinho. Mas por hora ele foi condenado a 9 anos de prisão. E aí, você aceitaria o Robinho no seu time? O segundo caso é o mais emblemático do futebol brasileiro, é o caso do goleiro Bruno. O Bruno, em 2010, era um dos grandes goleiros do Brasil, jogava muito no Flamengo, cara que foi campeão, premiado, cogitado na seleção brasileira, joga a Copa do Mundo, competição internacional, e aí ele cometeu um dos crimes mais absurdos que a gente já viu aqui no Brasil. O Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pela morte da sua ex-namorada. Vou falar do caso porque é muito pesado, todo mundo já sabe, mas o cara foi condenado a 22 anos. E mesmo assim, depois de muitos recursos da justiça, de advogado, Bruno conseguiu um habeas corpus e foi trazido pelo Boa Esporte para jogar 5 partidas. Nessas 5 partidas houve muitos protestos. O Boa Esporte tentou fazer uma jogada de marketing, que foi um tiro no pé. O Boa perdeu todos os patrocinadores que ele tinha por causa disso. O Bruno, que chegou para agregar, podemos dizer assim, que foi o que o pessoal do Boa quis, acabou simplesmente destruindo a reputação do Boa Esporte. Depois de algum tempo, o Bruno foi de volta à cadeia por determinação da Justiça Federal. E o Bruno ainda chegou a falar uma frase antes disso, a famosa frase que ele disse foi: quem nunca saiu na mão com a mulher, com a namorada, com a esposa? E você aceitaria o Bruno no seu time? Terceiro e último caso, até mais recente, o atacante Jobson, que jogou no Botafogo. Jobson explodiu no Botafogo, foi um cara que jogou muito pelo time alvinegro. Ao mesmo tempo que ele crescia no futebol, ele se metia em mais confusões. Diferentemente do Bruno e do Robinho, o Jobson ainda está sendo julgado, podemos dizer assim, não foi julgado ainda, apenas acusado. O Jobson tem problema com drogas e álcool, que aí a gente inclui aí numa questão de doença, tratamento. Isso aí é diferente do que o crime. Ele se envolveu em um acidente de carro que ocasionou uma morte de uma pessoa. E o pior de todo, está sendo acusado de estupro de menores. O Jobson está sendo acusado de estupro de menores. O cara foi preso, ainda não foi julgado, mas está sendo acusado. Além disso, o Jobson foi suspenso pela FIFA por causa do doping. Deve voltar a jogar mais ou menos por agora. E aí ele voltou à mídia depois que o clube do Remo cogitou contratá-lo para jogar a Série C desse ano. Fora o fato de ele ter tido problemas reincidentes com droga, o jogador ainda está em um julgamento de estupro de menores. Uma coisa muito grave. Mesmo assim, a diretoria cogitou contratá-lo. Tudo bem que até que provar o contrário, o Jobson é inocente. Está num processo muito complicado para ser trazido para um time como o clube do Remo. Mesmo assim, você aceitaria o Jobson no seu time? Vou dar a minha opinião. Eu não aceitaria nenhum dos 3.
dois primeiros, porque acredito que hoje o futebol, ele representa muito mais do que um esporte. O futebol não é só o esporte, ele é o respeito, ele é a igualdade, solidariedade, tem o fair play, são várias campanhas em prol do futebol. Então colocar um jogador, condenação de matar sua esposa, que é assassinato, o outro condenado por estupro, é ir contra tudo que o futebol representa. Tudo que o futebol representa. Imagina como ficou a família da moça que foi assassinada depois de ver o Bruno voltando a jogar futebol, sendo ovacionado pelas pessoas e ganhando um salário gigantesco. Imagina só a família dessa moça. Não tô dizendo aqui de reinserção na sociedade, porque eu sou a favor disso, mas no futebol eu acho que não dá não. A questão do Jobson tá sendo julgado ainda, mas a questão de ter sido envolvido com drogas e ter sido reincidente várias e várias, não foi uma vez nem duas, foram várias e várias vezes, seria uma imagem muito negativa pro clube do Remo, nesse caso, ou pra quem queira o Jobson no futebol brasileiro ainda. A questão toda pode ocorrer com o Remo, com quem contratar o Jobson, o mesmo que ocorreu com o Boa Esporte. Detalhe, o Jobson não foi julgado ainda. De repente o Jobson é condenado e aí não vai adiantar muita coisa, porque ele vai ter que ser preso. Mas o que deixou chateado nessa questão toda de Jobson, Bruno, Robinho, detalhe, o Robinho, o caso dele foi muito pouco falado na TV principalmente, porque ele é amigo da imprensa e tudo mais. Se a gente procurar hoje, tem pouquíssimas matérias de TV sobre o Robinho. O que mais tem é matéria de portais de notícias, jornal, que prova que tem uma galera passando pano sim para essas pessoas todas. Mas me chateou muito foi o tal cidadão de bem que defende a morte de quem rouba celular, uma bicicleta, de quem quer espancar essas pessoas, mas na hora que um jogador condenado por matar a sua ex-namorada, um jogador condenado por estuprar uma jovem, tá tudo bem, tá tudo bem. Parece que bandido bom é bandido morto, a não ser ele seja o craque do meu time. Por isso, nessas questões todas que eu analisei aqui, eu sou contra. Eu não aceitaria esses caras no meu time. Sem falar que não só são eles três. Tem muito jogador que já bateu uma esposa, jogador metido com acidente de carro por estar bebendo. Tem muito jogador por aí, não só jogador de futebol, atleta de vários esportes, tido em confusão. E tem muita gente passando a mão na cabeça desses caras. Isso não tá certo. E você, qual a sua opinião? Você concorda? Você acha que tem que dar chance pra essa galera no futebol de novo? Qual é a sua opinião? Deixa aí embaixo, eu quero saber. Gostou do vídeo? Então dá o legalzinho aí embaixo pra dar aquela força tradicional. E claro, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E clica no sininho pra receber notificação, porque assim você garante tudo que eu postar aqui vai chegar até você. Café Pinheiro, redes sociais, no Instagram, no Twitter. E claro, curta a fanpage do Café FC lá no Facebook. Veja meu último vídeo. E é isso aí, semana que vem estamos de volta. Um grande abraço e valeu!